Meus amados, recebam a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nesta aula nós passaremos a falar sobre o chamado de Deus. O chamado de Deus nada mais é do que uma vocação, uma convocação a um serviço específico dentro do reino de Deus. Aquele que foi chamado por Deus, ou aquela que foi chamada por Deus, eles têm um grande privilégio de poderem servir ao Senhor, de louvar ao Senhor, através de um trabalho dentro do reino de Deus. Algumas pessoas se perguntam desta maneira: quando que começa o chamado de Deus? O chamado de Deus não acontece após o nascimento, ou na adolescência, ou quando é jovem ou adulto. O chamado de Deus remonta aos tempos eternos. Ou seja, antes que você fosse formado, ou fosse formado dentro do ventre materno, Deus já havia chamado. É por isso que ninguém se torna pastor, nasce pastor. Ninguém se torna presbítero, ou bispo, ou diácono. Eles nascem desta forma. Porque ministério não é plano de carreira, não é graduação. Ministério é chamado de Deus, e o chamado antecede a formação dentro do ventre materno. A Bíblia Sagrada diz no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, Deus, ao chamar o profeta Jeremias, Deus diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias não se tornou profeta na adolescência. Jeremias não se tornou profeta na fase adulta. Mas antes que ele se formasse no ventre, ele já era profeta do Deus vivo. O que eu quero dizer para você é que sua vida não é um acidente, sua vida não é um acaso, mas sua vida é um belo plano de Deus dentro do reino dos céus. Como saber o meu chamado? Porque sabemos que o chamado ele vem de Deus, sabemos todas essas verdades que eu acabei de dizer. Para descobrirmos o chamado de Deus, é necessário nos submetermos a Deus, a sua palavra. Se o chamado antecede a minha existência neste mundo, logo eu não preciso correr atrás dele, mas ele virá ao meu encontro. Eu não preciso correr atrás das respostas, mas elas virão ao meu encontro. Se você, amado irmão, amada irmã, foi chamado por Deus, fique despreocupado. Se você tem uma vida devota, santa e pura, íntegra diante do Senhor, o próprio Deus virá ao seu encontro. Assim como ele fez com Moisés no deserto de Midian, assim como ele fez com o profeta Isaías, com o profeta Jeremias e com tantos outros homens e mulheres. Que o Senhor nos ajude a cumprir o nosso chamado. Que a paz de Deus seja com a sua vida, hoje e para sempre.